Então, ao contrário do Sgarbi, falou que está incomodado, como ficar revoltado. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Meu medo é se eles organizarem o Corinthians. Outra gestão lá estava e ficou por anos e anos e anos fazendo e ninguém questionava, estava tudo certo. Agora que o Augusto conseguiu melhorar o futebol, pelo menos nos resultados, no desempenho do time, aí resolveram intensificar de novo esse lado externo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas informações, toda essa polêmica ali, os bastidores envolvendo Augusto Melo, a oposição querem tirar o Augusto do comando ali da presidência do Corinthians, ele alega que estão tentando dar um golpe, tirá-lo à força, enfim, é uma grande confusão que tá pipocando nas redes sociais e rolou aquele debate lá no Jogo Aberto, né, com a Renata, o Ulisses, o Chico Garcia, o Capelanes, enfim, o Sgarbi, rolou todo esse debate e é isso que vamos ver a partir de agora, então pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, porque tem novas informações, as melhores análises ali, bastidores, trazidos pelo Chico, pelo Capelanes também, que puderam analisar toda essa confusão e explicar para você tudo o que está acontecendo. Deixe o like, inscreva-se, é claro, o link do Jogo Aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o debate na íntegra. Dedo em riste, acusações públicas, foi nesse nível que a coisa chegou, Capelanes. Cara, Corinthians é uma marca imensa, né? Mas eu fico imaginando o torcedor corintiano amanhecendo. Cara, os caras, eles conseguem cavar o fundo do poço a cada dia que passa. A gente acabou de fazer aqui uma comparação, Palmeiras, a forma bem administrada, tudo. Corinthians é uma piada. Quando eu falo Corinthians, não o Corinthians como instituição, a sua história democrática. Essa gente que faz o mal pro clube. Gente, é um estatuto antigo, velho, ultrapassado. Conselheiros que gostam de uma mamateta do clube. E o que eu acho mais absurdo aqui é que muitos dos conselheiros que vieram encher o meu saco na semana passada, falando que a imprensa está protegendo Augusto Melo, deixa eu deixar bem claro aqui, eu já falei e já coloquei a minha posição. Se o Augusto Melo, se aparecer que ele roubou, fez fraude, corrompeu, fez qualquer coisa ilícita, criminosa, ele não tem que sair do Corinthians empichado. Ele tem que ser preso! Preso! É isso que eu espero. Agora vocês, conselheiros, mas se for provado. Absurdo, se for provado, mas como que a gente vai poder condenar alguém? O que eu acho muito engraçado é que eles estão levantando esse processo de votação antes do inquérito que está aberto na polícia e antes da justiça decretar alguma coisa. Se eles decretarem qualquer coisa que seja ilícita, fraudulenta, criminosa, aí você abre o processo democrático perante o estatuto ultrapassado e você tira o cara. Agora, é um bando de conselheiro que não tem mais nada para fazer e um bando de conselheiro que quer uma boquinha como cargo, ou como presidente, ou como diretor, ou como gerente, e o Corinthians se transformou nessa vergonha por causa dessa gente. E eu não vou esquecer aqui, membros da Chapa Renovação e Transparência têm culpa direta nesse circo que foi montado ontem no Parque São Jorge. Em relação à organização, teve conselheiro que foi agredido, machucado, foi parar em um hospital, apoiadores do Augusto Melo, gente contra o Augusto Melo, que ficou numa área que nem a imprensa tinha acesso. E aí deu um baita num quebra-pau. Vocês são a vergonha do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ulisses. Aí, Rubão. Quando eu falo da organização, eu já vi no passado, em reuniões do Corinthians e do Conselho, voar cadeira. Os caras iam de guarda-chuva, os conselheiros que estavam ali na votação, abriu o guarda-chuva para a cadeira não pegar neles. Eu já vi isso, já aconteceu isso no Corinthians. Mas ontem foi baixo nível. Mas em pleno ano de 2025 então, não deveria mais acontecer esse tipo de coisa. Não é permitido. Não aconteceu um monte, mas aconteceu pancadaria. Quer dizer, é muito triste e não conseguiram de novo. Cara, por que não? Vai ficar para a semana que vem. Olha o sofrimento do torcedor do Corinthians. Isso é uma falta de respeito do torcedor do Corinthians. Entendeu? Vai lá, tem define. No final de semana. Provou. Aqui, ó, você fez isso de errado. Pune. Se o Augusto, a gente está falando aqui no Jogo Aberto isso, desde o dia da primeira tentativa de impeachment, que foi o ano passado, antes da terceira rodada final do Campeonato Brasileiro. E aí, o que acontece? Se ele tiver culpa, pune, tira, tá todo mundo concordando. É que um monte de coisa do passado foi jogado embaixo do tapete e o Conselho foi passivo. É isso que a gente fica questionando. Você tá me entendendo? Ninguém tá aqui defendendo Augusto. Nós estamos questionando a postura do Conselho. Gente, ontem chegar no momento em que, tá bom, então vamos fazer a votação. Não tinha cédulas suficientes para finalizar a votação.
Porque primeiro a briga começou porque ele queria que fosse assim, levanta a mão aí quem quer que a ação prossiga. Não vai fazer desse jeito. Lógico. Aí falaram, não, vamos fazer tudo, tem que ser votado, com cédula, não é voto secreto, o estatuto não fala isso, fala. Então, beleza, chegou na hora, não tinha, faltou cédula. E tinha que ser aberto, Renata. Não pode ser secreto. Os caras foram embora cansados, entendeu? Depois de 6 horas. Não, Tinha então, gente que não aguentava mais. Rê, eu sou torcedor assumido, claro, de São Paulo, que é um grande rival do Corinthians. Aqui a gente tira muita onda, brinca. Só que é impossível não ficar triste com essa situação. Revoltado com essa situação. Porque é um clube, a gente já falou aqui, é difícil não ser repetitivo. É um clube no Brasil, gigantesco, tem uma das maiores torcidas do país, para mim uma das maiores marcas do Brasil, sendo destruído por esses caras. Destruídos. Uma vergonha, cara. Ontem teve conselheiro que teve uma pausa. Porque os caras foram comer pizza no clube. Tá de brincadeira, cara. O torcedor lá na frente, agoniado, desesperado, acabou assim. Em pizza. Esperando. Acabou em pizza, literalmente. Então, cara, é uma piada. Mais uma vez, onde estavam esses caras que ninguém conhece, né? Porque os caras ficam lá no clube ali, nossa, sugando o clube. Eles ficam lá... E voto secreto. Calma aí. Eles ficam lá no clube, sugando o clube. Ninguém conhece, ninguém sabe a cara desse cara. E essa primeira votação foi contra o Augusto. Sim. Eles apertada, 126 a 114, mas foi contra ele. E onde estavam esses caras? Mais uma pergunta. Onde Duílio quebrou o Corinthians. Arrebentou o Corinthians. Andrés arrebentou o Corinthians. É um jogo político, pra mim é uma manobra política muito clara que tá acontecendo. E uma vergonha. O torcedor corintiano não merece ter esses caras, não merece. Faltou falar uma coisa aqui que eu esqueci, que eu não queria esquecer, então eu vou registrar aqui. Temporada passada, quando o Rubão, né, que o Rubão é o paladino da moralidade, da justiça, não, tic-tac em rede social, pitbull de rede social... Ele pegou, era braço direito do Augusto, beleza, teve a treta e acabou saindo. Só que ele foi o primeiro a arrebentar Duílio, Mário Gobi, Andrés. Com quem que você chegou ontem aí na reunião do conselho, ô Rubão? Com o Andrés e com o Mário Gobi. Então, quanto torcedor corintiano tá aí se matando, fica bravo com a imprensa que a gente bate, os caras que querem pagar de herói, basta menos de um ano para eles se converterem. Por quê? Porque não é sobre o Corinthians, gente. É sobre poder e sobre política. E o torcedor fica se matando aí à toa por causa desses caras que quebram o clube. Ninguém quer o bem do Corinthians, Renata. Ficou provado ontem. Ninguém quer o bem do Corinthians. Quero receber também no programa o nosso Everton Guimarães. Everton, boa tarde. Que loucura, que confusão é essa, hein? Não conseguem finalizar uma votação, não chega em consenso nenhum. Tá muito difícil. O Corinthians bem em campo, fora dele. Não é legal, não. Tava dando comida pro Joaquim. Acompanhe atentamente desde meio-dia e 10 aqui, Renata, vi vocês falarem do Palmeiras e agora o papo é o Corinthians. Eu, ao contrário do Sgarbi, falou que está incomodado, não há como ficar revoltado. Eu não estou nem aí. Meu medo é se eles organizarem o Corinthians. Mas enquanto está acontecendo o que está acontecendo aí, nós que estamos do lado de cá, lá no Palmeiras e no São Paulo deveria também. O Sgarbi deveria estar feliz, não é revoltado não, é? Os torcedores lá do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, o Vitória, o Fortaleza, tá todo mundo achando bom. O problema é se organizar. Porque se organizar direitinho, todo mundo se dá bem. E nós não queremos. Eu vou ficar daqui torcendo para dar certo. O Corinthians passa por um projeto que é um projeto muito perigoso de autossabotagem. Porque o clube é associativo, que o conselho é uma colcha de retalhos, o resultado dessas brigas políticas dentro do clube sempre aponta para o pior. Aí o Corinthians tem uma recuperação no ano passado espetacular. O Corinthians tem uma arrancada espetacular no retorno. O Corinthians retoma o bom futebol. O Corinthians se organiza e começa a temporada de 25. Aí o torcedor tá, tudo indica que teremos uma temporada legal, né? Aí dentro de campo começa treta. E aí vocês viram a postagem do Yuri Alberto, falamos isso aqui ontem, né? Com o Romero e etc e tal, falando de ego e etc e tal. E fora essa baderna. Eu vou torcer para organizar? Não. Quem tem que torcer para organizar é quem está no Corinthians, é o torcedor do Corinthians. Porque o Corinthians se organizar pelo tamanho, pela potência e pela repercussão, aí é problema para quem está do outro lado. É problema para o oponente, é problema para o rival. É impressionante como o Corinthians se auto-sabota. É impressionante. Tudo que o Corinthians não precisava, no início de um ano em que vai disputar Libertadores, tudo que não precisava, é isso aí que está acontecendo. E veja você, o atual presidente tem apoio da maioria dos torcedores,
Tem gente no conselho querendo a cabeça dele. Por quê? Mas por que querem a cabeça dele? Será que ele está envolvido nos problemas ou ele sabe demais e pode atrapalhar a vida de quem é contra o trabalho dele dentro do clube? Então a gente vai acompanhar atentamente os próximos passos, mas está muito claro que esse processo de autossabotagem, isso é que mata o Corinthians dentro de campo. Porque quando a coisa está em ebulição, como está fora de campo, não tem jeito. Dentro de campo, não tem como você separar as coisas. Um clube bem gerido, o resultado dentro de campo acontece. Agora, nessa baderna que está aí você recuperar dentro de campo é muito difícil, Renata. É bem complicado e a questão da busca, da sede pelo poder no Corinthians parece inesgotável. Enquanto outra gestão lá estava e ficou por anos e anos e anos fazendo e ninguém questionava, estava tudo certo. Agora que o Augusto conseguiu melhorar o futebol, pelo menos nos resultados, no desempenho do time, aí resolveram intensificar de novo esse lado externo. Essas palavras ditas pela Renata finaliza bem o que eu ia comentar no final, né? Enquanto tava outra gestão, ninguém falava nada, não tinha problema, não tinha uma confusão dentro do Corinthians, né? Era salário atrasado, era todo mundo ali endividado, vários empresários, ninguém cobrava o Corinthians, esses empresários nenhum cobrava o Corinthians, deixava a dívida aumentar. Foi só o Augusto entrar que começou cobrança, começou essa confusão, a oposição rapidamente ali tentando agir nos bastidores para tirar o Augusto do poder. É claro, não é nenhum santo, não faz a melhor gestão, né, que a gente poderia esperar de um presidente do Corinthians, porém é bem melhor do que era a antiga gestão ali do Duílio, antes do Andrés, né? Do Andrés Sanches, que foi um péssimo presidente pro Corinthians, deixou várias dívidas. E a gente gostaria de saber de vocês, né? O que vocês estão achando? Concordam com a opinião dos comentaristas? Vocês acham que o Augusto tem que sair e resolver logo essa parada ou não? Fica lá, espera ali ter a investigação, né, ser concretizada para depois sim, caso ele seja culpado, ter essa votação para o impeachment. Comentem abaixo, que é importante demais a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muitas informações. Até logo mais. Valeu!